Eu peço desculpas ao deputado Rasca Rodrigues. Eu, na verdade, iria fazer uso apenas do grande expediente, mas aí o deputado Traiano e o deputado Hélio Rusch me cederam o pequeno expediente, até para que, se nós possamos ter aqui oportunidade de, com competência, amadurecidos, para conceder até os apartes para os senhores deputados. Agora, não tem jeito de fazer um debate sem a verdade. O deputado Kielce prefere imputar a culpa ao presidente da Assembleia e aos demais deputados de que não tem CPI aqui. Começa erradamente. Quero dizer a todos os paranaenses que me assistem nesse momento, essa CPI, num bojo de um monte de CPIs, tem 5 CPIs funcionando, algumas entregando relatório, outras prorrogando o seu prazo. E tão logo chegue a vez da CPI do pedágio, se ela cumprir os requisitos da casa, ela será instalada. Não é este presidente que vai sujar e manchar a sua história, deputado Kielce. Porque se há alguém que hoje está conscientizado, e eu não estou aqui como criança de jardim, de infância, de que o pedágio realmente tem que baixar o custo. Eu não tenho dúvida disso. Agora, veja aqui os senhores. Eu não consigo entender, porque há alguns deputados que eles são tipo ratazana de governo. Espécie de ratazana de governo. Se há governo, soe a favor. Ratazana de governo. Se não estiver grudado no governo, morre porque não se elege nunca mais. E é uma espécie de animal que tem muito no Brasil, essa ratazana. Lá no Congresso Nacional tem, aqui também tem, eu não. Eu ajo de forma diferente. O deputado Cleiton tem a sua história aqui dentro da casa. Os senhores sabem que o deputado Cleiton votou favorável ao pedágio? Com certeza votei no modelo original, senhor presidente. E não venha querer que a Vossa Excelência não tem o direito de me interromper. Peço ao presidente que respeitosamente lhe ouvir, e Vossa Excelência vai me ouvir também. Deputado Kielce, vai me ouvir porque aqui não tem deputado que seja mais do que o outro. Por gentileza. Por gentileza, só cortar o horário. O deputado Kielce Crisóstomo, palavra concede ao orador, apoiou o governo Jaime Lerner, aprovou o pedágio, Aí o governo Jaime Lerner saiu do governo, perdeu as eleições de governador, ganhou o governador Requião, novamente o deputado Kielce apoiou o governo Requião, saiu do PFL antigo, foi para o PMDB, apoiou o governo Requião. E o governo Requião, eu sou adversário do governo Requião, mas há de se reconhecer que alguém que travou uma luta legítima no pedágio foi o governo Requião, o governador Requião. Ele entrou na justiça, tentou anular os contratos, a justiça não concedeu a anulação dos contratos para estabelecer a verdade. Aí terminou o governo Requião, mudou o governo novamente, o deputado Kielce iniciou apoiando o governo Beto Richa.
Aí, naturalmente, nós tivemos aqui na casa, e ele invoca com a minha pessoa, presidente da Assembleia, e eu sei porque ele invoca, e eu vou contar aqui. Por que ele invoca? Nós assumimos a Assembleia com uma proposta de moralização dessa casa. Primeiro, respeito absoluto ao... Vossa Excelência, usa o grande expediente, por gentileza. Vossa Excelência tem uns 15 minutos. Até perdi a concentração aqui, deputado. Vossa Excelência tem uma lista aí, depois eu precisar da xerox da sua lista aí para eu... Sim, até quero que traga aqui. O que ocorre? Aí começou o governo Beto Rich, o ilustre deputado novamente na fotografia com o governador todo dia. E ele invocou com esse presidente porque eu assumi a casa com uma proposta, e que todos os deputados tinha sido iniciado pelo presidente Nelson Justus, de organizar a nossa casa para nós sairmos das páginas policiais e entrarmos nas páginas políticas. E eu dei continuidade, aprofundei as reformas. E chegou um determinado dia, e aí que começou o meu grande problema, e por isso que ele procura me jogar no meio da CPI do pedágio. Eu quero dizer a Vossa Excelência, deputado Kelsey, aqui na casa, ou o deputado tem prestígio ou ele não tem prestígio. Porque aqui todos são pessoas que têm conhecimento da vida política. Se Vossa Excelência cumprir os requisitos, agora quando concluir o trabalho das 5 CPIs que estão funcionando, a CPI que Vossa Excelência deseja, será instalada. Agora, Vossa Excelência não pode ser tratado de forma diferente os iguais. Vossa Excelência ou cumpre os requisitos, ou senão eu não posso instalar a CPI. Eu sou um presidente que respeito o regimento dessa casa. Respeito o regimento dessa casa. Mas para dizer... Por que o deputado Kelsey procura me incluir naqueles que não querem a CPI? Sabe por quê? Quando nós iniciamos aqui as mudanças e as transformações nessa casa, foi um dos poucos deputados que se posicionou contrários à moralização dessa casa. Eu gostaria que Vossa Excelência me ativesse e guardasse as palavras que estão sendo ditas pelo deputado aqui. Segundo, aqui existia, senhores deputados, uma associação de esposas dos deputados, uma associação das esposas dos deputados, que num determinado tempo dessa casa prestou um relevante serviço à sociedade paranaense. Mas chegou num outro momento, e agora, esta associação não há mais necessidade, porque o Estado se modernizou e não é papel de deputado estar distribuindo cadeira de roda. O deputado está aqui para legislar. Quero dizer aos senhores, a Assembleia tinha aqui vários imóveis ao redor da Assembleia, que era esses imóveis da Assembleia, eram alugados para a Assembleia. Este aluguel ia para a Associação das Esposas dos Deputados, o qual a esposa do deputado Kelsey era a presidente. Ela dirigia essa entidade. Este presidente, apoiado pela grande maioria dos senhores deputados, prova disso que eu fui reeleito presidente dessa casa, resolvemos extinguir essa entidade, porque essa entidade não poderia servir apenas uma meia dúzia, e sim servir a sociedade paranaense. Preferimos, em vez de distribuir dinheiro através da Associação das Mulheres dos Deputados, destinar os recursos para os municípios do Paraná.
destinar os recursos economizados nessa casa para comprar ônibus para as APAES do Paraná. E essa não foi uma decisão do deputado Rossoni, foi uma decisão da grande maioria, porque eu fui contestado por um único deputado, que queria manter os privilégios da sua esposa na entidade que só servia a ele e ao seu esposo. Ele não está falando no microfone. Ordem na sessão. Por gentileza. Senhoras deputadas, senhores deputados. Aqui é uma casa de respeito. Continuando o meu pronunciamento. Resolvemos extinguir a entidade. Extinguimos a entidade. E aqui, até como resposta a todos os servidores públicos do Paraná, pegamos os imóveis que eram propriedade da Assembleia Legislativa, e que era cobrado aluguel da própria Assembleia Legislativa, e doamos para a Paraná Previdência. Porque a Paraná Previdência precisa de imobilizado, porque nós temos um rombo na Previdência que vem de anos. Mas como uma forma desta casa contribuir para o bem-estar da sociedade paranaense, decidimos sim, extinguir a entidade, pegar os imóveis, entregar a Paraná Previdência, porque nós achamos que é melhor atender a todos os servidores que no futuro vão se aposentar do que atender uma meia dúzia. E aí está o grande problema. Querer imputar ao deputado Rossoni de que eu não quero CPI, eu quero dizer aqui aos senhores deputados, é claro, se chegar aqui um deputado com credibilidade na minha pessoa, colher a minha assinatura, e eu for favorável à CPI, eu subscrevo a CPI. Agora, se um deputado que não goza da minha confiança, que não goza da credibilidade que eu necessito para subscrever uma CPI, eu não assino. Eu tenho todo o direito de tomar a minha decisão. E eu subscrevi esta CPI que ele falou. Subscrevi porque eu não vejo problema nenhum em ter a CPI. Agora, meus senhores, querer transferir o problema da CPI ao presidente da Assembleia é querer esconder a realidade. Nenhum paranaense é favorável ao preço cobrado pela CPI. Nem eu, do pedágio, nem eu e nenhum paranaense. Agora, me desculpem, senhores deputados, de ter subido à tribuna para me defender. Fui atacado. E a gente nota o preparo do deputado quando você vai para o confronto, para o grande debate. Eu travei aqui nessa casa, na minha permanência há 20 anos aqui, grandes debates. Vejo aqui o deputado Anibele, o pai dele. Nós, adversários, travamos debates calorosos aqui, sempre dentro do respeito. Sempre dentro do respeito. Porque a gente, quando tem um adversário, mas você o vê com qualidades, você o trata com Vossa Excelência. Mas há deputados que a gente não pode tratar de Vossa Excelência porque não tem o algo mais que é necessário para ser chamado de Vossa Excelência. Esses são os princípios que regem a minha conduta e a minha vida. E eu quero dizer aqui aos senhores e aos paranaenses que estão me ouvindo, se é algo que eu tenho orgulho, é da minha posição. Nunca, estou vendo o deputado Nelson Justo que presidiu essa casa, nunca numa votação, deputado Nelson Justus, Vossa Excelência teve dúvida da minha posição. Sempre clara, transparente, contestando, sempre fui um contestador das questões aqui dessa casa, quando líder da oposição, no governo Requião. E eu vejo quanto é importante o parlamento, que os deputados tenham o preparo
para serem contrariados nas suas posições. Mas o deputado nunca pode avançar mais do limite do respeito. Você pode discordar, mas você não pode, e aqui nós temos estudantes e vereadores, você não pode, porque aí você está mostrando o que você é. Quando você perde o equilíbrio, quando você perde o respeito, quando você usa um vocabulário que você usa em pescaria. Aqui é a casa do povo. Aqui quem está falando, nessa tribuna, neste momento, são 60 mil paranaenses. E eu tenho a obrigação de ter educação, de ter respeito aos parlamentares, se não tiver respeito por um parlamentar, mas tenho que respeitá-lo em nome da instituição. E eu quero dizer aos senhores, estou me despedindo dessa casa. Não serei mais candidato a deputado estadual, sabe por quê? Porque não quero ficar aqui. Primeiro, acho que não ganho a eleição de presidente da Assembleia, porque eu não sou o rei da simpatia dessa casa. Mas de uma coisa todos percebem, não me falta coragem, não me falta dignidade. E eu quero dizer aqui, nunca vou me calar mediante acusações tão graves feitas pelo parlamentar aqui, com palavrões que demonstra. E digo aqui o seguinte, eu tenho alguns amigos meus, e eu tenho uma companheira minha, que é minha esposa, e que nós vivemos, temos 2 filhos, tenho 2 netos, e aquela minha companheira guerreira, e até sempre brinco com ela e digo que ela é uma verdadeira heroína por suportar esse cidadão, mas uma coisa eu tenho separado, o que é minha família e o que é a vida política. O que é vida política? A minha esposa me dá conselhos, mas ela não manda em mim. Porque eu tenho cheiro, eu tenho conhecimento do que o povo pensa, e é eu que ando nas estradas do Paraná, na sexta, no sábado e no domingo. A minha esposa não tem o direito de me mandar. Ela tem o direito de me aconselhar e ser minha companheira. E eu tenho o direito também de aconselhá-la e ser companheira dela, mas nunca covarde. Nunca covarde de ser comandado pela minha mulher. Meus caros colegas deputados, contem com a minha assinatura, com o meu apoio em qualquer CPI que vossas excelências quiserem implantar. Dei demonstração ontem aqui, deputado Tadeu Venere, de postura de presidente dessa casa, em 2 questões. Uma questão levantada por vossa excelência na questão do Detran. Qual foi a atitude desse presidente? Não é o deputado Rossoni, é o presidente dessa instituição que tem que orgulhar essa casa. Imediatamente convoquei o diretor do Detran para terça-feira às 17 horas para prestar informações a esses parlamentares que foram eleitos legitimamente pelo povo para fiscalizar o governo do Paraná. Esta é a atitude de um presidente. A segunda atitude, um debate bonito que aconteceu aqui ontem no parlamento e que é saudável. O aumento dos servidores públicos. Quando chamei os líderes numa sala de reunião e disse, seria maduro, seria bonito, seria brilhante se nós retirássemos este projeto da pauta para nós tentarmos dar o aumento aos servidores numa parcela só. O fiz, não para agradar o palácio, não para agradar os deputados, o fiz em nome da melhor decisão. E eu vou prezar por isso, senhores deputados. Há pouco tive um problema aqui e tive a grandeza de voltar atrás. Olhei, e eu tenho cobrado dos deputados, não é cobrado, mas é legítimo. As sessões começam aqui às 2h30, deputado Rasca. E Vossa Excelência tem sido um excelente deputado nessa casa. Eu
sempre tenho alertado os deputados que nós temos que chegar aqui às 12h30 para começarmos a sessão mais cedo, porque no final da tarde é hora da gente despachar no gabinete. Eu sempre, 2h30, estou sentado naquela cadeira. Olhei e fui enganado pelo relógio daqui, até vou dar de presente para o Rasca, porque vamos comprar um novo. Vou comprar um novo. Esse relógio estava equivocado e aquele estava certo. Eu prontamente voltei, reabri a sessão, e a gente tem que ter humildade quando erra. Agora, assumir algo que alguém tem vontade que eu assuma pelo seu desejo ou pelo desejo de alguém que lhe comanda, não. Não. Vossa Excelência, está escrito no horário do seu partido. Com a permissão do meu líder. Então, meus senhores, eu quero dizer aqui, para concluir a minha fala, que sabe que até é bom quando a gente é provocado para o debate. Quero dizer aos senhores deputados que gosto quando o deputado me contesta regimentalmente, pastor Pradzic. Gosto, porque é bonito o debate da interpretação do regimento. Agora, fico aborrecido quando tem alguém que não tem o vocabulário condizente com a Casa de Leis. É deprimente, é triste, não representa o que é o povo paranaense. Mas eu quero dizer a quem me assiste e que me ouve aqui, eu peço desculpa a todos vocês. Nem todos nasceram para ter a qualidade que é o respeito. Nem todos aprenderam que o vocabulário num parlamento não pode haver excessos. Mas é assim a vida. Mas às vezes a gente ensina mais ouvindo, tendo calma, tendo paciência. Quero deixar claro para concluir a minha fala. Sempre fui favorável à transparência. Saiu nessa semana, e divido com meus pares, no Jornal Zero Hora, uma reportagem de um levantamento feito por todas as assembleias do Brasil. A Assembleia do Brasil foi considerada nota 10 na transparência, na despesa com pessoal, na despesa com diárias. Sabe quanto gastou a Assembleia de Minas Gerais, deputado Enio Verri? Em diárias, o ano passado, 5 milhões. Sabe quanto gastou a Assembleia do Paraná? 67 mil. Não vai ser no afã de querer me atingir, porque todos sabem aqui a minha posição quanto à questão de CPI do pedágio ou quanto à questão da transparência. Porque a gente não demonstra o que é pelo discurso. A gente demonstra o que é pelas atitudes diárias. É uma somatória diariamente das suas atitudes, certas ou erradas. Mas é uma somatória que faz com que você tenha caráter, hombridade e respeito. Eu peço desculpa aos senhores deputados pelo meu longo pronunciamento, mas quero dizer a todos, conte com o meu apoio quando os senhores quiserem instituir algo que seja favorável à transparência. CPIs, esclarecimentos, tudo isso, e eu tenho demonstrado as minhas atitudes. Agora, não vou dar importância para quem, ainda com a idade que já tem, não aprendeu a respeitar seus pares. Muito obrigado.